O clima entre nós. La Palma, nas Ilhas Canárias, Espanha. Monte Palomar, na Califórnia, Estados Unidos. Cerro Amazones, no deserto do Atacama, no Chile. Monte Graham, no Arizona, nos Estados Unidos. Monte Mauna Kea, no Havaí, também Estados Unidos. Sutherland, na região semidesértica do Karoo, na África do Sul. Todas essas regiões do planeta têm duas coisas em comum. São áreas muito secas quase todos os dias do ano e abrigam alguns dos maiores telescópios já construídos pelo homem. Mas o que isso tem a ver com a meteorologia? Pois então, caro ouvinte, os telescópios foram instalados nessas regiões justamente por causa da baixa umidade do ar. O teor de umidade no ar é um grande problema para as observações astronômicas, e a olho nu, com binóculos e até com supertelescópios. Se você está, por um acaso, interessado assim, em ter um lance com uma pessoa que gosta muito de fazer observações astronômicas, então, para marcar um encontro, escolha as noites chuvosas, nubladas, porque quando as noites estiverem com tempo firme, caro ouvinte, você terá uma chance relativamente grande de ouvir um não dá essa noite, não posso. Isso porque é o tempo firme que é justamente o escolhido, né, o desejado para se fazer uma observação astronômica. Quem me disse que dia legal para convidar amigo astrônomo para comer pizza foi um convidado deste podcast que nós vamos saber agora, né? Eu tenho aqui comigo hoje o professor Marcos Calil. Foi ele que me falou, olha, Jô, em dia chuvoso, tá? Aí sim a gente pode comer uma pizza. Bom, eu custei a entender, depois eu falei, claro, né? Com tempo firme, né? Nós vamos, na verdade, fazer as observações astronômicas. O professor Marcos Calil é matemático de formação, com doutoramento em História da Ciência e coordenador científico do Planetário de Santo André. Seja muito bem-vindo, Marcos Calil, ao podcast O Clima Entre Nós, e muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Jô, é sempre uma alegria e é muito gostoso bater um papo com você. Hoje o céu está meio fechado aqui, então dá para a gente conversar. Tá vendo só? Tô sabendo. Ô, Calil, para a gente começar aqui, assim, eu queria que você falasse um pouquinho justamente dessa sua atuação com astronomia observacional no Planetário de Santo André. Faz muito tempo que você está nessa pegada, né, Calil? Olha, em termos de planetários, eu estou há 17 anos trabalhando de forma profissional, carteira assinada e tudo. Já passei no Planetário do Carmo, Planetário do Ibirapuera, fui chefe da Escola Municipal de Astrofísica, que é agregada ao Planetário do Ibirapuera, e eu estou há 10 anos já no Planetário de Santo André, Uau! lá trabalhando. Eu já fiz 10 anos, aniversário aí, sei lá, bodas de não sei o que aí. A Ah, gente está há legal, 10 anos no que Planetário. legal. Olha, a experiência de planetário é uma coisa fascinante, assim. Nossa, é um espaço justamente assim de uma experiência, propõe uma experiência para as pessoas assim que é realmente muito especial. Faz muito tempo que eu não entro em um planetário. Eu fui quando eu era pequena aqui em São Paulo, né? Mas estou precisando voltar aí no planetário. Ô, Calil, é o seguinte, quando eu lembrei desse tema, né? Eu estava pesquisando algumas coisas. Eu lembrei muito das nossas conversas, porque, assim, pessoal, olha, só um parênteses nessa história aqui. Se você for aí pelo YouTube, no site da Climatempo, você vai encontrar várias entrevistas, né? Onde eu e o Calil conversamos sobre meteorologia e astronomia observacional. Nós tínhamos uma época, nós fazíamos uns drops, né, para o YouTube, que chamava O Clima no Céu, né, que era justamente, eram pequenas entrevistas que a gente fazia sobre algum fenômeno, alguma coisa que ia acontecer, era muito legal, né, de fazer isso. E aí eu estava aqui pesquisando um assunto para fazer um podcast, e aí eu comecei a lembrar, eu falei, olha só, nós temos um problema, a gente está numa época tão úmida e tal, e aí tinha a proximidade do eclipse lunar parcial. Eu falei, será? Vamos fazer uma coisa sobre umidade, né? Porque é uma coisa muito interessante, se você lembrar o seguinte, que entre o que nós chamamos de céu,
né, quer dizer, o universo, as estrelas, né, e a superfície, existe a atmosfera. Essa atmosfera, ela tem umidade, e qualquer luz que venha do Sol ou a luz que vem das estrelas, né, vai sentir a interferência dessa atmosfera, né? E é por isso, então, que assim que há o teor de umidade, quer dizer, qualquer coisa, aliás, né, Calil, que tenha na atmosfera, vai influenciar nessa observação, né? Aí eu queria assim que você comentasse um pouquinho sobre como é que a umidade do ar influencia na observação astronômica. Por que é um problema? Né? Até não só as estrelas, João, mas também os planetas que refletem a luz do Sol, por exemplo, elas também acabam sendo profundamente sofre essa interferência da umidade relativa do ar. Então, assim, para o pessoal entender, quando a gente utiliza um telescópio com pouca ampliação, né, um telescópio que você vai aumentar aí, sei lá, enfim, 30 vezes, 50 vezes, essa perturbação atmosférica você às vezes não percebe muito, né? Mas à medida que você vai aumentando essa ampliação, trocando as oculares do telescópio onde você põe o olhinho, ou aumentando o tamanho do espelho do seu equipamento, aí a coisa começa a ficar muito ruim mesmo, né? Para você ter uma ideia, ontem eu fiz uma observação, peguei um telescópio novo de 8 polegadas, 205 milímetros, um verdadeiro canhão mesmo, e aí eu coloquei a câmera, né, porque eu estava fazendo os testes de câmeras, eu tenho umas 4, 5 câmeras aqui para fazer as lives no meu canal, e coloquei uma câmera planetária que eu adoro, que eu usava no antigo telescópio, que era 130 milímetros de espelho, e aí agora eu puxei para um 205 milímetros mais ou menos de espelho. No 130 milímetros de espelho, Júpiter você não vê com muito detalhe. Por exemplo, Vênus, eu não conseguia ver o detalhe da fase de Vênus. Vênus possui fases assim como a Lua. Mercúrio também. Naquele telescópio eu não conseguia ver direito isso, né? Quer dizer, eu, às vezes até brincava com o pessoal, você falava, será que sou eu, que eu sei que tem, e estou imaginando que estou vendo? Ou será que eu mesmo estou vendo? Mas você não percebe tanto essa protuberância aí que existe na atmosfera, né? Com o telescópio novo, né? A ampliação fica gigantesca, né? Porque realmente é um telescópio profissional, né? E ela fica gigantesca, e usando essa câmera, você vê que é um tremular assim absurdo. E aí você não vê definições. Por exemplo, as faixas de Júpiter, né? Eu não conseguia ver a definição nenhuma das faixas de Júpiter por conta da protuberância. E deu lá pela meia-noite, 1h da manhã, passava a mão no telescópio, dava até dó do telescópio. A gente tem certos equipamentos que protegem dessa umidade a parte da lente, né, do espelho e tal. Mas a parte externa do telescópio, mesmo usando o guarda-sol, inclusive, que eu faço isso, você passava a mão assim e escorria água, né? De tanta umidade. De tanta umidade. Depositada. A umidade estava em torno de 90%. Inclusive, tem pessoas que nem fazem observação nessa umidade. Aqui eu, naquela vontade de equipamento novo, querer testar as câmeras, acabei fazendo. Brinquedinho novo. Brinquedinho novo, exatamente. Né? E aí, a gente só cresce, só muda o preço do brinquedo, viu, Ju? Só, eu imagino. Só, né? Aí ontem, abri um céu muito legal, tava um tempo super seco, comecei a fazer observação às 6h30 da tarde, e fui até umas 10 horas, tempo seco, assim, relativamente seco, a umidade relativa do ar estava 40% por aí, né? E aí uma imagem espetacular de Júpiter. Eu vi as faixas de Júpiter bem definidinhas, né? Então é essa a questão. Quanto maior você tem a maior a quantidade de umidade relativa do ar, né? Pior principalmente para quando você começa a usar mais ampliação no seu equipamento, no seu telescópio. Então atrapalha muito, atrapalha bastante. Por isso que eu adoro a época de inverno, que é a época seca, quando todo mundo está chorando, porque faz tempo que não chove, é seca e está tendo queimada, etc e tal. A gente que trabalha na astronomia, desculpa, pessoal, mas a gente fica super feliz, porque o céu está muito seco, e é garantia de observação das 6 horas da tarde até as 6 da manhã, não, porque você não tem essas 12 horas, né? Mas você vai aí com bastante tempo de observação aí, e é uma delícia, né? Agora, essa época de verão, telescópio encostado, quando tem, sai correndo para fazer observação, porque é raro, né? Mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Ao longo, por exemplo, especialmente do inverno, e já no começo da primavera, onde ainda está relativamente seco, nós temos problemas, muitas vezes, com fumaça de queimada, né? Elas vão funcionar como um filtro, como se fosse a umidade?
vai impedir a observação do mesmo jeito? Na verdade, as queimadas elas acabam interferindo quando o objeto está muito próximo da linha do horizonte, com Tá, mais ou menos uns 30 graus de altura, né? tá. Assim bem como a atividade atmosférica também. Quanto mais próximo da linha do horizonte o objeto celeste estiver, pior é para você observar. Então eu prefiro pegar Júpiter bem alto no céu do que pegar ele próximo da linha do horizonte, assim como Saturno, Vênus e Vênus não tem jeito, né? Vênus sempre fica muito próximo da linha do horizonte, né? Mas as queimadas elas interferem sim, né, acabam até ofuscando a observação do objeto. Né? Ou, em alguns casos, como a Lua, por exemplo, que o pessoal costuma falar, o próprio Sol, quando ele está se pondo, ele fica mais avermelhado. Né? E aí o pessoal Sim. dá aquela coisa, nossa, como a Lua está avermelhada. Mas é muitas vezes essa influência de queimadas, né? Que você acaba tendo essa Exatamente, fuligem, que fica exatamente uns 30 graus de altura no máximo, já pega esses objetos. quando está muito perto do horizonte, é justamente essa camada de ar muito próxima do horizonte que fica onde você tem a maior quantidade de poluentes, né? De elementos que são muito grandes, né? São a poeira mesmo, poeira em suspensão e muitas vezes a fumaça, e que dá essa interação justamente com a luz que está vindo do Sol ou da Lua, e dá essa coloração. Quer dizer, esses fenômenos, essas colorações, são justamente fruto da interação do que tem na atmosfera com a luz do Sol, a luz dos Refletida pela objetos, Lua, por exemplo. exatamente, refletida pela Lua, por exemplo, né? Elas são radiotelescópio. Então a gente Ah, capta, a gente trabalha com formas de onda. Então acaba pegando a onda que o objeto emite, né? E aí você começa a estudar tudo, luminosidade, distância, tudo que você puder estudar, acaba trabalhando em cima disso também. Né? Então são duas maneiras de você observar o céu de maneiras diferentes. Por exemplo, só para o pessoal entender em casa, uma das aplicações que existe em radiotelescópio é quando você tem uma estrela e naquela estrela ela está emitindo luz, né? Os fótons estão vindo. Aí você tem no osciloscópio lá a forma de onda, né? E de repente aquela forma de onda abaixa. Depois ela volta ao normal. Aí ela baixa. Aí ela volta ao normal. E tem um período nisso aí, né? Aí você começa, opa, peraí, tem alguma coisa ali. O que pode ser ali? Um exoplaneta. Um planeta girando em torno daquela estrela, que quando ele passa na frente da estrela, ele acaba ocultando aquela luz, uma parte da luz, e aí tem aquele decaimento, né, do brilho da estrela, né? Então lá pode ser uma existência de exoplaneta. E aí, a depender, o pessoal acaba reportando também para a parte óptica, onde os observatórios vão lá e apontam os instrumentos ópticos para aquela estrela, para ver se consegue pegar alguma coisa, trabalhando com astrometria e etc e tal, enfim. Aí os estudos vão longe. mas assim, os dois tipos de telescópio sofrem a influência da camada de umidade na atmosfera? O óptico, sim, o radiotelescópio, não. O telescópio não, tá. Não, o radiotelescópio, o vilão do radiotelescópio agora, né, são os satélites artificiais, Ah, principalmente as constelações de satélites artificiais, os Starlinks, por exemplo, né, que estão aí infestando o nosso planeta e passando à frente e dando esse decaimento do brilho da luz, né? Esse decaimento do brilho da luz. E aí é uma coisa artificial, né? Então tem que começar a se corrigir esse tipo de coisa, que é a interferência de objetos passando, satélites artificiais, lixo espacial, que é uma problemática, tem quase 50 mil já aí no céu aí já, né? Rondando a Terra. 50 mil Já estamos nesse número, Jô. coisas. 50 mil porcaria. Lixo, não, não, é assim, Tem veja, coisa funcionando, né? Mas tem coisa que é plena lixo espacial mesmo. Vai desde maleta de ferramenta, que caiu né? Deixaram escapar uma vez na ISS. Resto de foguetes, tanques de foguetes é o que mais tem. Os Starlinks que foram enviados aí, né? Que é essa grande vedete do pessoal, já tem um monte que não está funcionando e ninguém fala nada sobre isso, né? E tudo lixo espacial. Tem coisa funcionando, mas tem coisa que não funciona. E a gente já está. É uma curva exponencial absurda, né? E mais vão sendo lançados, né? Tem a Amazon que está na corrida e tem vários outros. agora, esse lixo espacial causa assim alguma, sei lá, interferência chega a causar alguma interferência de comunicação na Terra, por exemplo? Não, de comunicação não. Pelo Tá. contrário, muitos deles são para comunicação.
né, Tá. destinados para comunicação, né, internet, TV a cabo, Ok. GPS, Mas, o que mas for celular. tá, mas qual o excesso, o que que causa? Porque veja, é o seguinte, isso tudo vai sendo acumulado ah, ao redor da órbita terrestre, e Isso aí? tudo vai. E aí? Ah, E então, aí? qual é o fim que essas coisas têm? Então, alguns acabam acontecendo a reentrada, né? Ah, Você tem aí a questão da perda dele, né? E ele acaba sendo atraído gravitacionalmente para a Terra. E aí muita gente fala assim, o meteoro. Realmente, o meteoro é um fenômeno luminoso. Mas muitas vezes exatamente. a pessoa associa como uma chuva de meteoros, ou associa como, né, um meteoroide, o que for. Não, não é, pode ser lixo espacial. Né? Tá, Então, tá, que bonito, é um lixo espacial caindo. E alguns chegam a cair na Terra. Né? A gente tem aí, frequentemente, aqui a grande maioria cai em oceano. Mas você tá. tem, por exemplo, em território brasileiro já caiu alguns, já caíram alguns já em território brasileiro, uns tanques mais ou menos da cintura para baixo, redondo, né, uma esfera. Você põe a uma altura assim da cintura para baixo de um adulto, né? Então, são bichos gigantes. Corre o perigo de cair na nossa cabeça? A probabilidade é muito baixa, né? A probabilidade é muito baixa. Mas que é muito legal, aí vai o toque para quem gosta aí, pessoal que gosta de reentrada. No Twitter funciona bastante, o pessoal coloca a hashtag e o nome do satélite, né? CZ barra, sei lá o que, RB barra não sei o que. E aí o pessoal faz essa rede que vai monitorando onde ele vai cair. Né? Então eu já participei de alguns, é muito legal, porque o pessoal no Chile, passou no Brasil, passou não sei aonde, aí não sei o que, aí vem aquele silêncio, né, do Japão até ele dar a volta, aí passou aqui de novo, passou não sei o que, não sei o que. Então é bem legal, tem uma galera que é ficcionada nisso, é bem interessante. O Calil, eu queria que você explicasse para gente o que que é cintilação. Vamos pensar em astronomia, né? Acontece porque você tem uma estrela que ela emite luz e por conta da perturbação da atmosfera, alta umidade relativa do ar, as gotículas de água em suspensão na atmosfera, elas são turbulentas, né? Elas né? Acaba vindo o raio solar, o raio da luz da estrela, quando vai atravessar ele acaba sofrendo essa interferência, né? Acaba dispersando para tudo quanto é lado. Sim, isso acontece. Mas também acontece com a questão dos objetos que emitem a luz, que refletem a luz do Sol. Né? Então, você não percebe muito isso a olho nu numa Lua, por exemplo. Mas se você pega um telescópio, por exemplo, e aponta para a Lua esse objeto, né, esse telescópio com uma ampliação interessante, nossa, você vai ver um tremular na Lua lá que você fala, nossa, a Lua tem atmosfera. Não, não é. É a nossa atmosfera que está aí fazendo o negócio cintilar, que na verdade não é ele, né? Ele está refletindo só a luz do Sol. Mas, de maneira geral, fisicamente falando, que é o objeto que vai emitir a luz e você tem esse cintilar por conta das gotículas de água em suspensão, ou enfim, qualquer meio que for. E é isso, essa cintilação que dá aquele efeito de ponta quando a gente. Porque é o seguinte, eu estou perguntando isso porque quando a gente desenha, por exemplo, toda vez que a gente desenha uma estrela, é muito interessante. Você vai desenhar uma estrelinha, aí a gente faz aquele monte de tracinho cruzadinho assim, né? Aquele monte de pontinha. Essa é a visão, sempre quando a gente vai desenhar uma estrelinha, né? E aí, por isso que eu estou te perguntando, essa estrelinha radial, assim, cheia dessas pontinhas, né? É esse efeito que a gente É vê esse efeito. É de esse efeito. Quando é cintilação. muito intenso, inclusive, o efeito é bem significativo, né? E aí vai a questão de professor mesmo, né? Quer dizer, é um conceito errado, né? Uma criança desenhar uma estrelinha com ponta, quando na verdade é uma esfera, né? O Sol é uma estrela. Olha só que interessante, mas veja, eu acho que a gente tem essa imagem de desenhar as pontinhas, porque muitas vezes é isso que a gente vê, né? Sim, sem sombra de Certo? dúvida. É o que a É gente o que a acaba vendo aí, gente. principalmente nessa época do verão, retomando lá no início da conversa, né? Aham, Que aham. você tem uma incidência maior de chuva. Por exemplo, você pega essas chuvas de verão que acontece, sei lá, no anoitecer ou no meio da noite. Vem aquela chuva, aquela tempestade. Logo na sequência, você vai olhar as estrelas ou vai olhar aqueles postos de luz longe, né? Não sei se é aquela imagem, né, de serra, às vezes você está na serra, você olha lá embaixo e vê aqueles postos de luz tudo tremulando. Sei, São sei. as gotículas de água em suspensão que estão Ou, aí exercendo isso.
Ou seja, é por isso, então, essa necessidade tão grande de você ter realmente uma atmosfera seca, né? E é Para que por você isso, diminuir esse efeito todo dessa interferência da umidade no caminho da luz, né? Que vem exatamente. do E isso objeto. explica por que os grandes observatórios, né, de pesquisa, eles estão instalados lá no cume da montanha de lugares super secos, de desertos. Chile, por exemplo, é maravilhoso. O Havaí, por exemplo. Né? Eu já tive uma oportunidade de vida de fazer observação no deserto do Saara. Né? Uau! Então, não, é uma coisa surreal, né? É uma coisa de você ver um céu que você fica limpo, liso, né? Quer dizer, sem nada, né? Extremamente seco, né? O único, o único problema é que o guia nosso lá, ele ficou desesperado com a gente porque ele tinha medo que o exército aparecesse e confundisse nosso telescópio com uma bazuca, né? Você A estava gente ia... fazendo turismo astronômico, é? Aí eu fui participar de um congresso, né, Ah, de planetaristas, né, o Congresso ah, Internacional lá no Egito, ah, né, ah, e aí, lógico, você aproveita estar lá, vamos ficar mais 10 dias, né, por que não, né? claro. Vamos lá, né, conhecer as Escuta, pirâmides, toda a falando história, né? nisso, a gente teve agora a explosão do vulcão lá em La Palma, lá nas Ilhas Canárias. Numa situação como essa, por exemplo, com toda aquela carga de fumaça, não dá para ver nada, né? Não, Observa. e aí é uma coisa bem interessante, por exemplo, se você pega um eclipse, né, Sim, lunar, por exemplo, que você tem um eclipse lunar, se o vento lá de La Palma tá. tiver em direção para o Brasil, tá? A gente vai ver, é que tem uma coisa que a gente chama escala de Dungeon, que é que mede o quanto a Lua vai ficar avermelhada, né? Uhum. Ela é alterada, ela fica mais avermelhada ainda, quer dizer, Ah, quase sim, escura. Então, tá. uma atividade vulcânica é um dos principais fatores que a gente tem que observar quando ocorre um eclipse, porque a gente sabe que a escala de Dungeon vai ser reduzida por conta desse vulcão. Mesmo que ele aconteça lá nas Ilhas Canárias ou aqui no Chile, onde é que for, se o vento estiver favorável para o Brasil, onde você está, vai alterar. Ok, então vamos pegar o Observatório de Itajubá. Aí eu estou planejando o meu período de ficar lá, uma semana, 10 dias. O que acontece se eu chegar lá e tiver tudo cheio de nuvem, meio nublado, passou a frente fria, choveu, e aí? Você acaba sendo realocado, né? Porque assim, você submete o teu trabalho, né, Tá, para uma aprovação. Aliás, acho que está na temporada de aprovação dos trabalhos agora. tá. E aí você consegue esse slot, né, esse tempo de observação, e se fecha, eles tentam encaixar você em algum outro dia, horário, que de repente ocorra a vaga, desde que ocorra a vaga, né? Que você tenha lá o espaçozinho lá em branco, porque não são todos os dias que são preenchidos, justamente por conta disso. Mas esses observatórios localizados nesses locais, geralmente eles são construídos de forma específica em locais que você tem uma quantidade muito grande de céu aberto. Né? Tá. Isso também tem que ser verificado. Se você vai num lugar onde tem bananeira, por exemplo, você fala, ih, rapaz, aqui já não é lugar legal de observar. Eu tenho um monte aqui. Né? Eu tenho um monte aqui, né? Porque um tipo de planta que adora pegar água, né? Desenvolve com água, né? Ah, Umidade relativa alta. Então, tá. mas aí você vai indo nos observatórios, você vai ver que cada vez mais a vegetação fica rasteira, né? Você já está entrando num lugar seco, aí lá é um lugar bom. Você tem alguns observatórios aqui no Brasil, né? Próprio Campinas, né? Você tem Diadema tem um também, né? Tá. Acho que deve estar desativado, não me lembro, não me recordo. Mas são observatórios que, por conta também da questão da poluição luminosa, né? Eles acabam ou virando para fins didáticos ou observatório direcionado para o Sol, estudo do Sol, Tá. né? Porque não tem mais jeito, né? Então, infelizmente, o LNA pode até correr um risco de acontecer isso com ele, apesar dele estar lá em cima, né? Foi uma estratégia para pegar esse eixo Rio-São Paulo-Minas, né? A instalação da LNA tem sua serventia, é maravilhoso, baita local que a gente tem aí, mas você tem regiões no Brasil, né? Como o Nordeste, interior do Nordeste. A questão
é o acesso, né, até esse tipo de local, você cabear, porque fazer um observatório não é só montar um telescópio e pronto, né? Você tem questão de internet, você tem questão de deslocamento dos pesquisadores, de ficar por lá, né? Alguns acabam fazendo, a maioria das vezes, remotamente, né? Você citou das Ilhas Canárias, por exemplo, Como assim, qualquer pessoa. remotamente? Como isso é possível? Porque aquela visão, né, poética que o pessoal tem, que o astrônomo fica a noite inteira com o olho fazendo observação, esquece. Ah, Né? Profissional que é profissional, põe a bagaça lá para gravar e vai ver no outro dia de manhã. Entendeu? tá, É por aí, tá, tá, tá. né? É mais ou menos por aí, porque hoje você tem uma tecnologia gigantesca. Por exemplo, você tem uma ideia, eu uso uma câmera aqui que eu pego satélites artificiais ou chuva de meteoros, né? Uma das câmeras que eu tenho é uma câmera aberta para pegar passagem de satélites artificiais, etc e tal. A quantidade de estrelas que essa câmera pega, eu não estou vendo nada a olho nu. Não. Então, assim, entendeu? A sensibilidade do CCD dessas câmeras são coisas assim absurdas que a olho nu você não vai ver. Então você põe lá uma câmera que tem uma sensibilidade gigantesca, que fica lá a noite inteira trabalhando, gravando para você, depois você vai lá e vai fazer as medições, vai fazer o que você quer. Né? Tá. Então, isso tudo dá para fazer remotamente. Você aí de casa pode fazer isso, por exemplo. Né? Tem vários telescópios hoje no mundo que você, astrônomo amador, ou enfim, apaixonado, ou ficcionado, né, como os argentinos falam, que eu gosto mais dessa palavra, né, você pode pagar. As horas de observação não são caras, né, não são caras, Ah, qualquer cartão internacional. Tem uma, por exemplo, que é justamente instalada lá nas Ilhas Canárias, então eles têm nas Ilhas Canárias, tem no Chile, tem na Austrália. De tal maneira, se você quiser, você faz 24 horas de observação do objeto celeste, por exemplo. Né? Você vai reservando as horas. Eu já fiz várias horas de olha, observação que com incrível. isso. Peraí, deixa eu só entender. Você está aqui em São Paulo, aí você comprou lá, né, alugou algumas horas num telescópio lá no Chile, né? E aí você, com o seu computador, é isso? Você vê Exatamente isso. no seu computador, aí Aí você você fica coloca vendo aquelas imagens ele fantásticas. é muito fechado, né? O campo de visão é extremamente fechado. Então você tem que saber coordenadas de ascensão reta e declinação, que a Ah, maioria deles tá. trabalha nessa ideia. E você põe lá. Então eu já vi cometas, assim. Teve uma vez que eu estava fazendo estudos sobre justamente passagem de satélite artificial para saber se ele realmente tinha uma precisão em termos de horário. Então eu apontei o telescópio para aquele local onde o satélite ia passar naquela hora, minuto e segundo. Então eu nem estava olhando para fora, eu não estava olhando para a tela, eu estava olhando para o relógio. Quando deu o segundo, eu apertei o botão e tirou a foto. Na hora que ele tirou a foto, passou o risco, né? Com um risco vermelho na foto, que era justamente o satélite. Né? Então você pode tirar foto de cometa, pode tirar foto de aglomerados estelares, de Ai, nebulosa, o que você quiser. Né? É só reservar as horas. Antigamente, né, você conseguia, quando não era tão conhecido, nossa, eu cheguei a pegar uma hora de observação assim, batida. Né? Hoje está em termos de 15, eu não sei agora como é que tá, mas eu lembro que uma época diminuiu para 15 minutos, que é a oferta e nossa, demanda, era né? O muita pessoal começou a gente. procurar bastante, né? Mas aí eles expandiram depois nas Ilhas Canárias, foram para o Chile e foram para a Austrália. Mas isso eu estou falando de um, Tá, porque você tem tá. vários por aí no mundo que fazem esse tipo de serviço. Você tem hoje astrônomos amadores que fazem isso, né, remotamente com seus próprios telescópios, né? O Cristóvão Jacques, quem foi que descobriu um dos cometas que levou o nome dele, brasileiro, ele faz isso. Ele controla da. Eu uma vez fui na casa dele lá no Morumbi. Ele mora em Minas Gerais, mas ele tinha uma residência no Morumbi, em São Paulo. E eu fui na casa dele lá à noite, ele foi lá, abriu o computador, aí já tinha uma câmera para o observatório, já foi lá, viu se estava tudo certo, teve todo o check-in lá do se estava chovendo, umidade relativa do ar, etc. E tal. Falou, Calil, beleza, vai dar para abrir. Abriu a cúpula, pegou o telescópio, movimentou o telescópio e colocou lá, sei lá, nem lembro para que objeto ele colocou na época, isso faz muitos anos. Controlando no colo de casa, no notebook, no meio do Morumbi, do bairro Morumbi, sabe assim, em São Paulo, um telescópio, acho que ele devia estar no interior de Minas Gerais, não lembro onde era, né, ou no Rio de Janeiro, enfim, controlando o telescópio remotamente, né. Então dá para fazer isso, sim.
Mas você tem que ter verba também, né? Porque nada sai não é uma coisa. Esses verba e brinquedinhos aí, esses seus brinquedinhos são muito caros. Ô Calil, mas olha, eu não desisti, eu ainda vou ter o meu binóculo astronômico, viu? Para observação de astronomia. Um dia, pessoal, a gente faz uma conversa especial sobre isso, porque é uma coisa muito legal. Isso é uma coisa que eu já aprendi com o Calil, assim, que às vezes você não precisa de um baita telescópio, não. Um binóculo já amplia tanto assim o seu mundo astronômico, sabe? O seu mundo de visão. É porque eu sou apaixonada, sabe, pela astronomia. Então, assim, eu fico sonhando, falei, ainda vou comprar meu binóculo. Ô, Calil, para a gente. Não, só para complementar, que eu acho que é muito importante que você falou. Isso aí é muito importante. No meu canal, eu sempre falo para as pessoas, toda terça-feira, às 9 da noite, eu faço a live falando o que o pessoal pode observar no céu. E eu dou muita ênfase para a parte de observação a olho nu. Né? Porque, gente, é um universo enorme para observar a olho nu. Então, nós, professores, costumamos falar, comece a observar o céu a olho nu. No período de 1 ano, para você pegar as 4 estações, todo esse movimento da abóbada celeste, né? Para entender, saber... Vai ver que o céu é diferente. Que o céu é diferente. Exatamente, o céu é diferente. Você vai ver coisas diferentes à medida que o ano vai passando. É muito legal. Mesmo estando num céu com poluição luminosa, tá? Porque às vezes até é mais fácil você identificar uma constelação do Órion com as Três Marias, do Escorpião, que é de inverno, ou Pégasus e tal. É mais fácil você conseguir identificar no céu com poluição luminosa do que sem poluição luminosa, porque sem poluição luminosa você vai ficar perdido com tanta estrela. Então, independente do que for, começa olho nu durante 1 ano, depois pula para o binóculo, 10 por 50, que é o mais baratinho, 15 por 70, essas são especificidades, enfim, tem algumas outras aí no meio. Mais 1 ano de história aí no meio, sabe assim? Que aí você vai ver as Pleiades com binóculo, você vai ver, mas você já sabe onde estão as Pleiades. Você vai ver a nebulosa de Órion, M42, do catálogo de Messier, mas você sabe onde está a nebulosa de Órion. M41, lá perto de Sirius e tal. Você já vai pegando M6, M7 lá no Escorpião, você vai pegando esses caras aí. Passou-se mais 1 ano, aí você parte para o seu telescópio. Né? Aí você vai ver a dificuldade, isso é outro tema, outra conversa, de comprar um telescópio no Brasil. Né? Mas até lá você já curtiu a astronomia. Aí é que tá. Você já tá com a astronomia na palma da mão, já sabendo que aquela é Riga, aquela é Saif, Belac, porque assim, esse passo inicial, assim, de simplesmente olhar para o céu, né? Olhar para o céu estrelado e começar a ter noção oncotô, né? Mais ou menos isso. Isso aí. Mas isso é uma outra história. Ô, Calil, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, aqui no Brasil nós podemos dizer que, assim, que diante do problema, dessa problemática de umidade, o Nordeste seria um dos melhores locais para observação astronômica? É um dos melhores lugares no interior, né? Interior do Nordeste, região lá do Nordeste, toda aquela parte do interior. Pega Centro-Oeste também, né? Toda aquela região do Centro-Oeste lá. No canal, graças a Deus, a gente tem muita gente de tudo quanto é lugar do Brasil, né? Pará, enfim, quanto é lugar a gente tem lá, o pessoal vai relatando, né? E durante a live eu incentivo o pessoal a falar, né? O que tá vendo, como é que viu, se não viu. E você percebe que o pessoal do Nordeste consegue ver determinados eventos de uma maneira melhor do que em outras regiões. Isso já é constatado, não sei quantos anos de canal, já dá para perceber isso aí. E em função dessa particularidade de ter uma atmosfera mais seca. Exatamente isso. Que legal. Exatamente isso. Por exemplo, Vênus durante o dia, assim, um pouco antes do ocaso do Sol, teve uma época que eu fiz aí uma hashtag eu observei Vênus durante o dia, brincando com o pessoal, e o pessoal do Nordeste reportou mais do que o pessoal do Sul e etc e tal, né? Porque é uma questão de umidade seca mesmo, quer dizer, umidade seca, né? De um tempo seco mesmo, né? Então, 10 minutos antes do ocaso do Sol, e Júpiter também. Eles estavam reportando mais, vendo Júpiter durante o dia, vamos dizer assim, né? 10 minutinhos antes do ocaso do Sol, e Vênus também 10 minutos antes do ocaso do Sol. Que é uma loucura você pensar que você vê planeta durante o dia. Mas a galera pôs lá, né? E você vê que é a galera mais do Norte e Nordeste que conseguiram ter essa percepção melhor do que a galera. Agora, se é uma questão que eles acompanham mais o meu canal ou não, se tem um público mais no Norte ou do Nordeste, aí tem que fazer toda uma pesquisa, né? Mas eles reportam bastante.
Muito legal. Olha, Calil, eu agradeço muito, viu, todas essas suas explicações. Assim, o mundo da astronomia observacional e da astronomia em si é uma coisa assim absolutamente maravilhosa. Quer dizer, é um conhecimento assim que eu acho que vale a pena todo mundo ter um pouquinho, porque olha, tem uma coisa que é muito legal que eu lembro também, né? Sempre conversando com o Calil, a gente sempre falava, né? Quando você olha para o céu, você tem um espetáculo de graça, né? Assim, e não precisa às vezes muita coisa. Estrela cadente, sabe? Só se você estiver num lugar bem escuro, né? Sem essa poluição luminosa, mas senta lá e olha para o céu e vê aquele monte de estrela, né? Então, assim, é um conhecimento maravilhoso. Mesmo que você faça de uma forma amadora, né? Experimente, olha para o céu, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos, na verdade, bons céus, como o Marcos Calil gosta de dizer. Eu espero que você tenha aproveitado essa entrevista e que, quem sabe, né, você não desperte aí um astrônomo que existe em você. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua escuta. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail, podcast@climatempo.com.br. As suas críticas e suas sugestões são sempre muito bem-vindas. Obrigada e até a próxima!